Rondon e a Cartografia é o segundo documentário da série Rondon, produzido pelo jornalista Cacá de Souza pela Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura. Ele nos mostra, nessa obra, o minucioso trabalho cartográfico realizado por Rondon nos primeiros anos do século passado, uma trajetória que merece ser conhecida e respeitada. O Marechal Cândido Rondon nasceu no dia 5 de maio de 1865, no distrito de Mimoso, município de Santo Antônio de Leverger, às margens da Baía de Chacororé, em pleno Pantanal de Mato Grosso. Ele nasceu onde hoje funciona a Escola Santa Claudina e onde estão enterrados o pai, Cândido Mariano da Silva, um vaqueiro pantaneiro, e a mãe, Claudina de Freitas Evangelista. Ela, descendente de índios Terena e Bororo. Foi mais ou menos por aqui, bem perto de onde hoje repousa o esqueleto da obra abandonada daquilo que deveria ser um memorial, dedicado a divulgar a vida e a obra do ilustre brasileiro, que o menino pantaneiro de sangue índio deu os seus primeiros passos em direção a um lugar de grande importância na história da comunidade científica mundial. Aos 7 anos de idade, o pequeno Cândido Mariano é levado pelo tio Manuel Rodrigues da Silva para estudar em Cuiabá, onde completa o ensino médio no antigo prédio da Escola Estadual Liceu Cuiabano. Em 1884, Rondon vai para o Rio de Janeiro e ingressa na Escola Militar, formando-se em Matemática e Ciências Físicas e Naturais no ano de 1890. Depois de trabalhar no Observatório Astronômico Nacional, o jovem militar é destacado para auxiliar o general Gomes Carneiro na construção das linhas telegráficas de Cuiabá ao Araguaia. E confiou no trabalho de Rondon. Ele percebeu que Rondon olhava Mato Grosso como olhava o quintal da casa dele, o fundo da casa dele, porque ele era daqui. Ele sentiu que Rondon seria capaz, mais do que ele, de realizar o trabalho, a extensão da linha telegráfica de Mato Grosso até o Amazonas. Influenciado por Gomes Carneiro, Rondon começa a construir sua carreira de sertanista num trabalho de penetração em áreas ainda não desbravadas do território nacional. Cândido Rondon revelaria através da construção das linhas telegráficas o Brasil aos brasileiros, num dos maiores levantamentos científicos já realizados no país, com contribuições significativas em diversas áreas, entre elas a botânica, a geografia, a antropologia e a cartografia. Ele é o divisor de água. A nossa cartografia moderna é toda da época pós-Rondon. Rondon corrigiu erros que estavam na nossa cartografia há séculos. Eu digo até que não é um divisor de água, ele que iniciou a cartografia. A cartografia que existia antigamente, ela era muito polarizada. O Rondon ele fez uma cartografia única, utilizando esses trabalhos já feitos, certo? E compilando todos e fazendo o que não estava feito ainda. E esse levantamento foi gigante, certo? Ele, no momento que ele não tinha GPS, certo? Ele trabalhava com teodolito, com sextante, para determinar a latitude. Isso tudo foi feito com a equipe do Rondon. E no seu tempo, com pouca tecnologia, e hoje nós temos alta tecnologia, e o Rondon usava, ele era um homem do seu tempo e não tinha medo de usar, de estar ao seu lado com grandes cabeças, com os maiores cientistas que o país tinha.
Esse era o diferencial do Rondon. O Museu do Exército produziu uma publicação sobre as cadernetas de Rondon, né, que é extremamente útil para se perceber, né, o domínio técnico que eles tinham para realizar todos esses levantamentos, né, e fazê-lo com um grau de perfeição assim que hoje instrumentos mais avançados vão encontrar uma diferença mínima, erros mínimos diante do que ele fazia com instrumentos precários daquela época. Ao penetrar em território inexplorado, Rondon realiza, com a ajuda de vários auxiliares, um minucioso trabalho cartográfico, dando a verdadeira cara da dimensão do Brasil republicano em seus mais preciosos detalhes. O telégrafo mesmo foi a parte menos importante. O que foi importante foram esses fatores que eu citei, mais o aspecto científico. Rondon promoveu inúmeros estudos a respeito das populações, da bacia hidrográfica, de estudos a respeito de mineralogia, botânica, zoologia, enfim, uma quantidade enorme de pessoas com formação profissional específica vieram junto com a Comissão Rondon para pesquisar e estudar. Ao mesmo tempo que executava os trabalhos de construção das linhas telegráficas, Rondon se dedicava a explorar e pesquisar a região ao redor. Nada escapava ao seu olhar atento e não foram poucas as vezes em que agradeceu a grande ajuda prestada pelos índios. No livro escrito pela jornalista Esther de Viveiros, Rondon conta a sua vida, na página 226, ele agradece a ajuda dos Bororos. Devo destacar, neste rememorar dos trabalhos de instalação do telégrafo nas fronteiras da Bolívia e do Paraguai, o auxílio inestimável prestado pelos índios Bororos dentro de suas terras, quando nossos soldados, atacados de polinevrite e febre palustre, baixaram ao hospital de Cuiabá ou pereciam no acampamento. A dificuldade era imensa. Primeiro, a doença que matava, não tinha remédio, nada que viesse atender a parte de doença da equipe do Marechal Rondon. Depois tinha outros problemas de malária, que Rondon teve dezenas de malária, que alguns até morreram porque não tiveram assistência médica, nem podiam ter, porque tudo era difícil na época. Não existia estrada, não existia nada. Rondon lança um olhar cuidadoso sobre o território desconhecido. Apoiado em informações de antigos desbravadores, o sertanista brasileiro corrige informações sobre a navegabilidade de muitos rios na região. Passamos pelo rio Aguapeí, de margens pantanosas até as cabeceiras, com apenas 3 metros de largura. Não sei como os antigos o mencionavam como varadouro das águas do Amazonas pelo Rio Alegre para as do Prata. Creio que a ligação das duas grandes bacias sul-americanas, a do Amazonas e a do Prata, pelos rios Alegre e Aguapeí, não passará nunca de fantasia de geógrafos mal informados. Não existia a cartografia, praticamente não se existia nada. Existiam alguns trabalhos feitos pelo Ricardo Franco, que foi época da colonização. Ele fez o levantamento de toda a fronteira, certo? Mas o interior do Brasil, ou de Mato Grosso, não existia nada, não existia cartografia nenhuma. E essa parte aqui do Parecis, essa região amazônica, não existia nada. E o Rondon, ele levando essas linhas da comunicação, ele também aproveita, faz o maior trabalho cartográfico. Em 1907, depois de concluir as linhas que ligaram Cuiabá ao Araguaia, as fronteiras da Bolívia e Paraguai, e mapear toda a região percorrida, Rondon dá início aos trabalhos da construção da linha telegráfica de Cuiabá ao Santo Antônio do Madeira, hoje Porto Velho. Os trabalhos seguem e os levantamentos topográficos e geográficos caminham juntos à construção da nova linha.
Rondon então decide iniciar expedições específicas para achar e cartografar o lendário rio Juruena, já que pouca coisa se sabia a respeito do caudaloso rio. Atravessar o território dos temidos índios Ambiquara era mais um dos desafios a serem vencidos. Mais uma vez, na página 256 do livro que conta a sua vida, Rondon demonstra sua preocupação e respeito pelos povos indígenas. Em ordem do dia 20 de julho de 1908, dizia aos meus comandados que me sentia no dever de recomendar a todos os expedicionários, sem exceção, o maior cuidado possível, a fim de evitar qualquer surpresa por parte daqueles guerreiros que certamente aguardavam a expedição para se oporem à conquista de suas terras. Apesar de se acharem todos armados, mandava o sentimento de justiça que, antes de qualquer represária, se pensasse nas cruéis perseguições de que haviam sido vítimas. Mesmo que alguém fosse ferido pelos habitantes do Juruena, nenhum desforço deveria ser tomado contra eles. Sejamos fortes contra nossos sentimentos de vingança e tenhamos abnegação bastante para resistir à tentação do orgulho. Esse foi o papel fundamental do Rondon em relação às populações indígenas nesse momento, porque essa intervenção, criar uma instituição pública naquele momento no Brasil e que conseguiu, principalmente nas primeiras décadas, enfrentar pesados ataques, falta de verba, tudo mais, e conseguir sobreviver e realizar algum trabalho de defesa dessas populações, assim, de um peso, né, de um peso político dentro da história do Brasil único. Um pacifismo científico, né? E só esse pacifismo científico é que fez o Rondon conseguir o que ninguém ainda tinha conseguido até aquele momento, que foi a pacificação, ainda que remanescente, de povos indígenas, né? Que antes eles não tinham admitido a aproximação com ninguém. A vida de Rondon era o índio, tanto é que ele disse: morrer se é preciso for, matar nunca. Porque o índio era ingênuo, não conhecia nada, o civilizado já conhecia. Depois de superar muitos obstáculos em 3 tentativas, Rondon localiza o rio Juruena, que é devidamente cartografado. Olha, esse rio Juruena praticamente não se conhecia naquele momento. Era um rio praticamente desconhecido, era uma lenda. E o Rondon ele faz todo o levantamento em suas margens, dando nomes, certo? As cachoeiras, aos acidentes naturais e também todo esse relevo aqui do nosso sertão ocidental, né? A Serra dos Parecis, esse planalto todinho, ele caminha por aí e ele dá nome a todos os acidentes. Isso está gravado na nossa cartografia. Era uma lenda, ninguém conhecia Juruena. Ninguém conhecia o norte de Mato Grosso, ninguém conhecia nada, a não ser até Parecis. Para se chegar a Vilhena, daqui era meses montado a cavalo, porque não tinha estrada, não tinha nada. Todas as informações referentes à cartografia colhidas durante as expedições eram enviadas ao Serviço Geográfico do Exército no Rio de Janeiro, aos cuidados do general Francisco Jaguaribe de Matos, que era o oficial responsável pela finalização dos mapas. Todo o trabalho era acompanhado pelo próprio Rondon. Durante a construção da linha telegráfica de Cuiabá a Porto Velho, Rondon realiza o maior levantamento cartográfico já feito na região. Dezenas de rios ainda desconhecidos foram devidamente percorridos por ele ou por homens de sua equipe,
e registrados no novo mapa do Brasil republicano. Enquanto que a monarquia tinha mapas contraditórios, o Rondon teve o privilégio de mapear tudo isso e definir serras de morro, de montanhas, rios e igarapés. Então ele cruzou tudo isso em 1909, com canoa, fazendo embarcações improvisadas para definir essa região, para nacionalizar essa região que não tinha no mapa ainda. O mapa, quando se tratava de Amazônia e dessa região do Centro-Oeste, era considerada região desconhecida. O trabalho de Rondon projetou o Brasil na comunidade científica internacional. Rondon e a Cartografia é o segundo documentário da série Rondon, produzido pelo jornalista Cacá de Souza pela Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura. No último programa, vimos um minucioso trabalho cartográfico realizado por Rondon nos primeiros anos do século passado. Agora, vamos conferir a última parte do documentário e constatar o porquê o trabalho do Marechal Cândido Rondon ainda é uma referência para a pesquisa nacional e internacional. Entre os anos de 1913 e 1914, Rondon participa de uma grande expedição científica ao lado do ex-presidente americano Theodore Roosevelt, que cruzou todo o país recolhendo material para o Museu Americano de História Natural. A aventura, que reuniu brasileiros e americanos, consolida o nome de Rondon junto à comunidade científica internacional e deixa marcas importantes na cartografia brasileira. O até então desconhecido Rio da Dúvida, com 1.500 quilômetros de extensão e principal afluente do Rio Madeira, é devidamente cartografado, ganha endereço certo na cartografia brasileira e é registrado por Cândido Rondon com o nome de Rio Roosevelt. O misterioso rio, cuja dúvida era dividida entre Rondon e um de seus principais auxiliares, o tenente Lira, fomentava as discussões sobre a qual bacia hidrográfica pertenceria ao desconhecido rio. A aventura, que exigiu sacrifícios e superação, desvendou a grande dúvida. He was looking for a great adventure, and the idea of going into the interior of Brazil appealed to him. He contacted the Brazilian government, and I think that they were both thrilled and flattered that a past American president wanted to come and do this in their country. So they looked carefully to find the most qualified person whom they trusted to lead the expedition, and they chose Rondon. At that time, he was then the head of the Brazilian Telegraphic Commission and had been hard work already going into the interior. He was also the head of the Indian Protection Commission. You would know better than I the exact term of it. But he was clearly a very high-ranking person. Quando Rondon foi pesquisar, foi com Roosevelt, pesquisar o Rio da Dúvida, hoje chamado Rio Roosevelt, não que não houvesse moradores coloniais, mas não estava incorporado ainda cientificamente ao conhecimento cartográfico. Quando ele chega no fim do Rio da Dúvida, ele encontra populações caboclas residindo ali, mas ele explora e registra, né? E uma série de outros rios, né? O Apidiá, o Pimenta Bueno, o Barão de Melgaço. O acervo produzido durante a expedição está guardado na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, e a repercussão internacional dos resultados dos trabalhos rendeu homenagens e prêmios internacionais, como o Prêmio Livingstone, dado a Rondon pela Sociedade Geográfica Americana.
It has only been awarded 32 times since it was established 98 years ago. So it's a pretty stiff bar of achievement to have to rise to for someone to receive it. And so the fact that Cândido Rondon, was that close, was given it is quite an extraordinary thing. So there's a fine connection there of the medal with Brazil. And when a medal is awarded, a citation is read at the time. And this is what was read by the then president of the American Geographical Society. To Colonel Cândido Mariano da Silva Rondon of Brazil, during a prolonged period spent in the service of his country, he has contributed more than any other investigator to an accurate and extended knowledge of the geography and resources of its interior. His exploration as chief of the Brazilian Telegraphic Commission inaugurated the development of vast territories with great advantage to his government and to his people. And it was that combination of being a humanist as well as a scholar that made him be qualified for this. I thought it was very interesting that Roosevelt said that he considered Rondon to be one of the 4 greatest explorers of his time. He ranked him with Roald Amundsen, Richard Byrd, and Robert Peary. That's quite some company at that time to be in. So I think he's someone that Brazil can be very proud of. Tem reconhecimento internacional claro, né, daquele esforço. Precisou talvez que o Roosevelt viesse e quase morresse para ele perceber que o que estava sendo feito ali na Amazônia era a obra de um gigante, né? Quer dizer, para conseguir levar aquilo adiante, né? Era um grupo muito coeso, muito forte em termos de idealismo, em termos de objetivos, para conseguir fazer alguma coisa. Um minucioso trabalho fotográfico e cinematográfico é realizado por Rondon e seus auxiliares ao longo dos trabalhos de construção das linhas telegráficas e dos levantamentos científicos realizados em mais de 5 décadas. Registrar as imagens de uma grande aventura exigiu sacrifícios num trabalho feito com muito cuidado e criatividade. Filmes eram revelados e processados em plena selva amazônica. O cinema e a fotografia faziam parte do dia a dia das expedições comandadas por Rondon. Ainda em 1914, o sertanista brasileiro retoma a construção da linha telegráfica de Cuiabá a Porto Velho. Logo em seguida, é chamado para mais um grande projeto cartográfico. Em 1917, a pedido do bispo Dom Aquino Correia, na época governador do estado, Rondon começa a desenhar o que se chamou de a Carta de Mato Grosso e regiões circunvizinhas. O documento, o primeiro mapa oficial da região, foi desenvolvido pelo Serviço Geográfico do Exército e contou com a participação de cartógrafos do nível do general Francisco Jaguaribe de Matos e do próprio Rondon. O primeiro mapa oficial de Mato Grosso no Brasil republicano respeitou os limites estabelecidos pelas fronteiras brasileiras e os estados vizinhos, inclusive o acordo assinado em 1900 entre o Mato Grosso e o Pará. Os acordos, que viraram decretos estaduais, foram oficializados pelo Congresso Nacional em 1911. Os documentos estabeleciam os limites entre os dois estados a partir do Salto de Sete Quedas, do rio Telespires, seguindo até a ponta norte da Ilha do Bananal, no rio Araguaia, divisa com Goiás, ponto demarcado por Rondon com a ajuda de moradores da região. Em 1922, Rondon apresenta aos mato-grossenses o primeiro mapa oficial do estado. A conclusão da Carta de Mato Grosso e regiões circunvizinhas exigiu a consulta a mais de 60 mil documentos, incluindo antigos mapas do Brasil e de países vizinhos. Anos depois, um novo mapa do Brasil, desenvolvido pelo Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, que mais tarde se transformaria no IBGE, demarcava uma nova divisa entre os dois estados, partindo da Cachoeira de Sete Quedas,
no mesmo rio Teles Pires. Você vê essa divergência que está acontecendo entre Mato Grosso e Pará, lá no norte de Mato Grosso. Rondon delimitou aquilo para não ter briga. Eles confundiram no Clube de Engenharia no Rio de Janeiro e trocaram o Salto Sete Quedas pela Cachoeira Sete Quedas. Então traçaram uma outra linha. Quer dizer, não tem para onde você fugir, não tem para você delimitar assim, só apoiar nesses dois pontos. Confundiram pelo nome, Cachoeira Sete Quedas e o Salto Sete Quedas. E o Rondon, quando fez a carta de Mato Grosso, atrelou a esse sistema, quer dizer, o mundo ao milionésimo. Tanto é que ele fez a carta de Mato Grosso na escala de 1 para 1 milhão, já dentro do padrão convencional. O trabalho de penetração na selva fechada, a aventura de avançar sobre território desconhecido exigiu muita determinação e grande esforço físico. Superar obstáculos como incontáveis cachoeiras e a travessia de grandes rios durava dias. Cargas e embarcações eram literalmente arrastadas mata adentro, através de picadas, e novas canoas eram construídas ali mesmo. A abundância de peixes garantia parte da alimentação da equipe, tudo devidamente registrado pelas câmeras. Em 1927, Rondon inicia um dos mais longos trabalhos de sua carreira de sertanista, o de inspeção e demarcação das fronteiras brasileiras, o maior já realizado no país. O gigantesco trabalho, que só foi concluído em 1930, percorreu mais de 17.500 quilômetros de extensão nas fronteiras do Brasil com o Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela e as Guianas, colocando marcos divisórios que permanecem inquestionáveis até hoje. Quando Getúlio Vargas conseguiu que ele fosse para a missão de fronteira. Pelo que o Getúlio faz, é exatamente dizer a ele que ele não ia trabalhar para o governo de Getúlio, ele ia trabalhar, quem estava convocando ele era a pátria. É outra contribuição da maior importância do Rondon, porque se hoje nós temos as fronteiras definidas, as fronteiras todas com seus marcos, foi o Rondon que deixou essa marca. Por 4 anos ele andando em todas as nossas fronteiras. E isto ainda é intocável, sem criar, e olha o dado, um conflito sequer com nenhum país. Em cada ponto que ele chegou, utilizando a geodésia, ele determinou os pontos todos, tá? Estão hoje, até hoje estão lá os pontos marcados sem nenhuma dúvida. Você vai abrindo um leque em relação à importância do Rondon. Se tem, por um lado mais geral, a importância para o povoamento do Brasil, para a ocupação das fronteiras, defesa das fronteiras e tudo mais, no índice mais geral, e direcionado em relação aos índios, em relação à ciência, você vai encontrando, vai formando um perfil fantástico de um homem público, talvez como a gente infelizmente não vê mais. A pedido do presidente Getúlio Vargas, Rondon é escolhido como mediador no conflito de fronteiras entre o Peru e a Colômbia, numa missão diplomática vitoriosa que durou 4 anos e evitou a guerra entre os dois países. Rondon consegue a assinatura do que se chamou de Tratado de Letícia, selando a paz entre os dois vizinhos sul-americanos. Ele foi chamado em 1931 para fazer a paz entre esses dois países, o Peru e a Colômbia. Ele chegou lá justamente para determinar uma dúvida de fronteira, onde ele fez, utilizando a mesma tecnologia que a geodésia, ele determinou os pontos todos na fronteira entre os dois países, estão lá até hoje, os marcos estão lá, acabou a contenda entre os países, o Tratado de Letícia. Um dos belos trabalhos que o Rondon fez.
na grande demarcação Letícia, levaram a relação de 5 profissionais, engenheiros profissionais, para fazer a demarcação. Os 2 países que estavam em litígio leram a relação, não aceitaram o que estavam na relação. Tinha um só, o nome lá embaixo. Olhou e falou Rondon. Todos eles escolheram Rondon para demarcar a fronteira. Olha que valência deste homem, que sentido de brasilidade. Evitou a guerra, que já estavam quase se preparando para um país destruir o outro, e aceitaram ele. O Marechal Rondon teve uma vida intensa de sertanista. Foram mais de 5 décadas dedicadas ao Brasil, em sua maioria dentro de Mato Grosso e em parte da região amazônica. A penetração pacífica e cuidadosa em território indígena, a descoberta e a cartografia do rio Juruena e a participação na expedição científica ao lado do ex-presidente americano Theodore Roosevelt são apenas alguns exemplos da coragem, determinação e do reconhecimento internacional do trabalho de um ilustre mato-grossense chamado Cândido Mariano da Silva Rondon, um dos grandes nomes da história brasileira no século XX.